Então, no vídeo sobre se o Buda existiu, eu falei que na Madhyamaka não se afirma nem nega a mente. E uma pessoa me escreveu perguntando se então a Madhyamaka nega a continuidade da mente e também noção de renascimento, né? Como é que funciona isso? A Madhyamaka seria a forma superior de entender os ensinamentos budistas, superior à Chittamatra, né? De fato, nenhuma forma de budismo, ou pelo menos nenhuma forma de budismo mahayana, acredita na existência do renascimento de uma forma absoluta. O renascimento é um fenômeno relativo, como são os gatos, as árvores, né? São fenômenos de sonho, né? Então o renascimento também é um fenômeno que é, num sentido absoluto, falso, e no sentido relativo ele é tão verdadeiro quanto as aparências todas, né? Então, nenhuma forma de budismo vai dizer que o renascimento é um fenômeno definitivo, né? Na verdade, qual é o fenômeno definitivo? Não há nenhum fenômeno definitivo que possa ser apontado, né? Então, todos os fenômenos que a gente pode falar deles de uma forma assim absoluta ou definitiva, aí eles não vão ser fenômenos, né? Não vão ser coisas que têm surgimento, que têm nascimento, que têm tempo, que têm espaço, que são compostos, não podem ser compostos, né? Então, como é que a gente fala eles? Porque já não dá para dizer que são muitos, que são nenhum, que não são. Então, eles estão as coisas, o absoluto está além das possibilidades da linguagem, porque a linguagem sempre tem um predicado, né? A linguagem sempre tem um sujeito. Então, se ela tem um sujeito, ela tem um objeto, né? Que é o sujeito, no caso. Então, se tem um objeto, já tem dualidade. Se tem dualidade, já não é absoluto. Então, é tudo dentro do falso, né? Então, o renascimento é um desses fenômenos. Agora, essa noção de continuidade é uma questão importante, assim, que é um salto que a gente vai ter, porque a palavra Tantra, né? Então, quando a gente vai falar do Vajrayana, o Vajrayana é o Tantrayana, né? Então, quando a gente fala a palavra Tantra, a gente fala desse salto do Mahayana pro... Qual é a diferença principal entre o Mahayana e o Vajrayana? O Vajrayana afirma um tipo de continuidade entre a experiência relativa e absoluta. Então, no Mahayana, claro, a gente vai falar muitas vezes que absoluto e relativo, né, são a mesma coisa, ou que tem uma confluência, né? Mas quando a gente fala confluência, que essa confluência está no absoluto. Então, no absoluto não tem uma separação entre relativo e absoluto, né? Então, a característica peculiar que tem dentro do Vajrayana é essa continuidade entre a experiência ignorante e a experiência de sabedoria. Então, tem uma relação entre essas duas experiências, né? Tem a experiência de sabedoria, claro, ela conhece totalmente a experiência ignorante, e a experiência ignorante ela não deixa de ser uma expressão particular e não reconhecida da sabedoria. Então, tem essa continuidade, né? Então, quando a gente fala em continuidade, é uma palavra muito importante, né? O problema, as escolas, por exemplo, a Madhyamaka, ela vai refutar a continuidade num sentido absoluto. Então, a continuidade só existe no sentido relativo. Mas aí a pessoa pensa, mas como? Então, né? É porque no sentido absoluto tem uma confluência perfeita, né? Então, no sentido absoluto não tem separação entre absoluto e relativo. É só quando a gente está falando em termos relativos que a gente diz que tem a experiência de um ser não iluminado e depois tem a experiência de um ser iluminado, né? Então, claro, estou falando desse tipo de um tipo de continuidade que tem a ver com a prática, né? Então, outro tipo de continuidade tem a ver com o renascimento. Essa experiência de continuidade no renascimento é semelhante à experiência de continuidade que a gente tem na nossa vida cotidiana, assim. Então, a gente tem uma ideia errônea de que nós somos o mesmo de 5 minutos atrás, né? Então, em certo sentido, dá para dizer, relativo, imperfeito, dá para dizer que nós somos, né? Funciona no mundo, as pessoas entendem que nós somos aquele mesmo que tem a nossa certidão de nascimento e que passou por essas experiências, chegou nessa idade e está falando essas coisas agora, né? Então tem uma continuidade convencional percebida e tem uma continuidade relativa, existe uma continuidade relativa, né? Então, embora as coisas todas estejam em constante transformação, nós nos recusamos a dizer que há uma descontinuidade absoluta entre
isso e aquilo, né? Não. Mesmo a nossa mente tem um hábito tão grande de continuidade que mesmo um filme todo picotado, a nossa mente projeta um sentido de tempo ali, né? Então, a continuidade ela existe como um hábito e ela existe de uma forma relativa com relação à nossa experiência como seres. Então, por isso que tem a ver com mente, né? Num sentido absoluto, não dá para dizer que tem continuidade, né? Nem de renascimento, nem de prática, nem de nada. Então, como é que a gente faz essa confluência, né? A gente faz essa confluência entendendo que quando a gente fala em termos relativos, a gente está falando para seres ignorantes, né? Quando a gente fala em termos absolutos, daí a gente não está falando, não pode falar, né? Não tem o que expressar no sentido absoluto. Então, a primeira coisa a dizer é isso. A Madhyamaka refuta renascimento, como a Chittamatra também, como as outras escolas budistas todas, elas refutam o renascimento no sentido absoluto, no sentido verdadeiramente existente, dessa expressão. Né? Então, como é que existe? Qual é o modo de existência do renascimento? É o mesmo modo de existência das outras coisas falsas, como nuvens e gatos e automóveis e cachoeiras e pensamentos, né? E todos os fenômenos transitórios e compostos e assim por diante, né? E particularmente o renascimento é um fator importante no ensinamento budista com relação a essa ideia de nós sairmos do estado de ignorância e irmos para o estado de sabedoria. Não que um ciclo de renascimentos como no espiritismo vai levar necessariamente à sabedoria, não, no budismo os renascimentos eles são aleatórios, não é aleatório, adventícios, eles não têm eles são ad hoc, né? Eles não levam a progresso necessariamente, o progresso precisa ser assumido pelo praticante, né? Mas esse progresso que é assumido, ele também ocorre numa continuidade, né? E essa continuidade tem a ver também com passar o ensinamento de um mestre para um aluno, passar a linhagem, né? Passar a linhagem de prática, de realização. Então o Buda ensinou. Então quando a gente fala a palavra Tantra, a gente está falando dessas continuidades todas: a continuidade do fluxo mental, a continuidade do fluxo da prática do praticante, a continuidade da linhagem, né? A gente está falando da continuidade do contínuo entre estado ignorante e estado de sabedoria, né? Que é a fundação dessa prática, né? Então essa prática, como ela tem uma confiança absoluta na sabedoria como base, daí ela usufrui ela já opera do ponto de vista do resultado, né? Então por isso que se fala que tem uma continuidade. Na verdade nem tem uma continuidade, porque a continuidade exige uma noção de tempo, né? Então na sabedoria não tem nem tempo, mas se a gente vai falar no tempo relativo, num sentido relativo, vai surgir uma noção de... É uma continuidade além do tempo, daí não dá para entender esse conceito, daí fica uma coisa muito absurda, né? Então, essa é a pergunta da pessoa que viu o vídeo É uma pergunta bem importante, assim. Tem um ensinamento longo em inglês sobre renascimento do Dzongchen Rinpoche, que faz todo esse jogo de relativo e absoluto, né? Então, é importante entender essa diferença aí, porque algumas vezes, por exemplo, acontece muito frequentemente as pessoas dizendo assim: mas o renascimento no budismo não existe, porque o Buda negou o renascimento no Sutra tal, quando ele estava falando no sentido definitivo. De fato, o Buda nega renascimento quando ele fala no sentido definitivo. Mas quando ele está falando no sentido relativo, renascimento é imprescindível ele existir para haver prática budista. Então, sem renascimento não tem como entender 4 nobres verdades. Não tem como ter prática budista e assim por diante. E ele é considerado uma existência relativa, tão existente quanto os outros objetos transitórios do mundo, né? Então, existe como uma aparência, existe como um hábito, existe como uma experiência, existe como um fenômeno transitório e composto. Né? E daí surge outro engano, assim. Então a pessoa pensa assim: bom, se não tem eu, não tem renascimento, mas então não tem nem a noção de continuidade eu daqui a pouco, né? Porque se não tem eu, como é que eu vou me referir a mim mesmo? Eu acabei de dizer que não tem eu. Não posso falar isso. Né? Mas eu posso falar isso. E sou entendido. Por que eu sou entendido? Porque nós temos um hábito de continuidade e todo mundo entende quando eu estou falando eu, que eu estou me referindo a essa pessoa que está falando. Então nós temos um hábito de entendimento parcialmente relativo, totalmente enganoso, porque o eu ele não tem existência relativa. Ele é totalmente inexistente até mesmo num sentido relativo. Né? O renascimento, consciência, gatos, árvores, pensamentos, eles têm existência relativa. O eu
ele não tem nem mesmo, ele é um engano até mesmo no sentido relativo, né? Aí normalmente as pessoas querem refutar a noção de eu refutando a noção de continuidade ou de consciência. Então, por exemplo, hoje em dia na filosofia da mente fisicalista moderna, eles refutam o eu, parece até budismo, estão refutando o eu, mas eles estão refutando a consciência, na verdade. E a consciência no budismo é um fenômeno relativo válido, verdadeiro, né? E a continuidade também. A continuidade ela é um fenômeno relativo válido que não dá embasamento para um eu, né? Então, normalmente a gente ouve continuidade, a gente quer dizer, não, tem continuidade porque tem um eu. Não, mas a continuidade, ela mesma ela envolve não eu, porque se tem uma continuidade, porque tem uma mudança, se tem uma mudança, porque não tem um eu que se mantém, né? Então, quando vai explicar a continuidade, é uma das refutações do eu. Não pode ter uma continuidade absoluta, né? Se tem uma continuidade, se é a mesma coisa, não tem uma continuidade, né? É a mesma coisa. E se é uma coisa diferente, bom, não é a mesma coisa. Mas como é que uma coisa é ligada com a outra? Uma coisa é ligada com a outra com interdependência, com uma continuidade que tu explica através da interdependência, né? Então, esses fenômenos se transformaram naqueles fenômenos através de causas e condições, né? E é assim que a gente, por hábito, chama o fenômeno A de fenômeno B do mesmo fenômeno, mas eles não são nem totalmente diferentes, nem totalmente o mesmo fenômeno. Está além desses dois extremos, né? Então, a gente fala em continuidade. Então, ela é um fenômeno que a continuidade, tanto é que as coisas no mundo, né, não são descontínuas, a nossa experiência não é descontínua, né? Quando a gente morre, a gente tem uma experiência, as várias mortes que a gente tem uma experiência de descontinuidade. Então, a descontinuidade também existe, né? Então, a gente tem uma experiência de descontinuidade com relação a tudo aquilo que fazia nosso mundo. E o que persiste o nosso karma. Então, vai dizer o que continua a continuidade do karma. O karma é que faz a gente se iludir de novo que tem um novo eu ali. Se a gente produz um engano em cima de novo daquelas formações kármicas que vêm daquelas outras formações kármicas do passado, que a gente também se enganava, que normalmente a gente diz, esse eu é aquela mesma outra pessoa. Então, a gente está usando um duplo engano nas duas vidas para falar da mesma pessoa. E, pior ainda do que isso, porque o engano da pessoa sobre ela mesma com relação ao eu, o apego ao eu e assim por diante, é fonte de sofrimento. Mas outras pessoas, elas dando o mesmo nome, daí a gente tem esse fenômeno dos professores renascidos, né? Então, se a gente trata aquela pessoa como se ela fosse a mesma pessoa que ela era na outra vida, e ela revela as qualidades daquela outra, a gente chama isso de continuidade. Aí você vai dizer que é um fenômeno interno que vem através de coisinhas que estavam nessa pessoa e passaram para essa outra pessoa, assim, que nem uma versão transmigratória de alma, assim, que vem uma coisa que está um substrato etéreo e vai para outra pessoa, essa tem o mesmo substrato etéreo. Não, o que acontece é que elas têm as mesmas causas e condições, inclusive o nome. Então, o nome é uma coisa importante, porque se tu está desde criança crescendo com aquele nome, tu desenvolver aquelas causas e condições, tu está na posição daquela pessoa, desde que tu te vê como um ser humano, assim. Então, como é que tu vai dizer que tu não é aquela pessoa agora? Tu vai dizer, eles estão enganados. Assim. Porque uma coisa é exatamente igual à outra, já que não há eu, ser colocado nessa posição e corresponder ao que essa posição isso significa ser o professor renascido. Então, todas essas noções que as pessoas daí levam do teísmo e tal, e daí elas projetam em cima delas e dizem, mas isso é uma bobagem, não pode existir. Mas não, no budismo tem interdependência, causas e condições, rótulos. Então, quando a gente põe um nome, um rótulo, né, isso já produz uma diferença. Por exemplo, o eu, quando a gente fala a palavra eu, o único sentido que é válido a palavra eu é como um rótulo. Então, o eu não tem um objeto, mas tem um rótulo, uma convenção. Então, quando eu falo eu, as pessoas têm um engano comum que sabem que eu estou me referindo a essa pessoa que está falando. Então, a palavra eu, convencionalmente, funciona. Isso não quer dizer que exista um eu, né? Então, que exista um correspondente definitivo ou relativo. Porque definitivo, claro que não existe, né? Eu morro. Então, definitivo, acabou, né? Não tem esse corpo que não pode representar o eu, né? Mas aí o relativo também. O relativo é porque eu mudo, né? Mesmo de segundo para segundo, de instante, momento para momento.
ou de anos em anos, como eu estou em constante mudança, eu não posso dizer que tem uma coisa essencial ali que se refere a algo que eu sou, né? Então, quando a pessoa acredita nisso, chama a pessoa de essencialista ou eternalista, e a pessoa está em engano, ela, com isso, segundo o budismo, ela vai produzir sofrimento para si própria e para os outros. Então, esse é um ensinamento sobre não eu, né? E daí esse engano com relação ao renascimento é que a pessoa acha que o eu tem a ver com o renascimento, mas não tem. O que tem a ver com o renascimento é o karma. Quem renasce é o karma. E que tem essa continuidade. E mesmo assim, é uma existência relativa, não é uma existência absoluta. A existência absoluta não tem surgimento, não tem tempo, né? Então não tem surgimento. Então não tem causalidade, então não tem karma. Então não tem renascimento, né? E muitas outras coisas também não tem, né? Não tem como ter. Então, no sentido absoluto, é tudo falso, que está no sentido relativo. Mas, no sentido relativo, é verdadeiro. Já tem coisas que são falsas no sentido relativo, como, por exemplo, sei lá, círculos quadrados, como unicórnios, né? Talvez possa... É possível, mas é um exemplo de uma coisa que você sabe que não existe, né? Papai Noel. Então, relativamente, eles não existem. Eles são só rótulos. Então, se a pessoa põe uma roupa de Papai Noel, todo mundo entende que é o Papai Noel. Então, o eu existe nesse sentido, na roupa de Papai Noel. O eu é um Papai Noel, o eu é um unicórnio, o eu... O círculo quadrado acho que é um pouco pior ainda. O círculo quadrado é uma categoria mais difícil ainda de existência, né? Talvez, dá para dizer que o eu é um círculo quadrado também. Então é isso. A Madhyamaka aceita a continuidade no relativo e não aceita a continuidade no absoluto. E também tem vários tipos de Madhyamaka. Tem Madhyamaka que tem mais problema com continuidade. Isso é até interessante na Madhyamaka porque tem a continuidade do raciocínio lógico que leva ao reconhecimento à prova da vacuidade, né? Então, os Madhyamakas que acreditam na continuidade do raciocínio para chegar numa explicação da vacuidade, eles são considerados inferiores aos Madhyamikas que dizem que a continuidade ali também é um hábito. Então eles estão brigando nesse nível, assim. Estão dizendo assim, se o silogismo A, todo A, se todo A é B, então todo B é C. Se a relação entre os pontos de um argumento, se essa continuidade aí, se ela pode ser, se ela é válida, inerentemente válida. E ela não é inerentemente válida, ou seja, a lógica é relativa. A lógica aliás, ela é convencional, né? Ela não é nem mesmo relativa. Então, no absoluto não tem lógica. Isso daí já foi para outro patamar, né? Então, é um assunto bem interessante. Realmente foi uma pergunta bem colocada, assim. Tem que estudar mais sobre relativo e absoluto. Tem vários entendimentos, né? Inclusive, a ênfase no ensinamento do relativo e absoluto é desse pessoal que ainda gosta da continuidade, né? O pessoal que é mais refutador da continuidade de silogismo, eles nem gostam muito de frisar muito essa separação entre absoluto e relativo, né? Eles são mais não conceituais do que isso, que é Madhyamaka Prasangika, né? Eles só usam, eles não têm nenhum raciocínio próprio acontecendo dentro deles, eles só usam o raciocínio do outro. Então, dá para falar até com louco, porque a Suva Tântrica, ela exige um argumentador racional, com o qual você vai usar o seu argumento. E a Prasangika não precisa. Pode ser uma pessoa totalmente desbaratada, porque o que vem eu rebato. O que vem eu rebato. Não precisa ter continuidade nenhuma. É só trabalhando com se tem continuidade lá, opera a continuidade lá. Se não tem continuidade lá, opera sem continuidade também. Vai só produzindo a sabedoria, assim, né? No relacionamento entre no caso, um mestre e um discípulo, ou dois mestres debatendo, né? Que é a fundação das Madhyamakas, né? Então, esse assunto da continuidade tem a ver com raciocínio silogístico, lógica, tem a ver com ignorância e sabedoria, tem a ver com relativo e absoluto, tem a ver com renascimento, tem a ver com tantra, linhagem. É muito profundo, é muito bonito, assim, essa parte da continuidade, assim. E no sentido absoluto, não dá nem para dizer... Aí vira tantra, né? Não se usa, a palavra tantra quer dizer continuidade, mas ela também quer dizer tessitura, tecido, né? É uma coisa assim que é um termo já mais transcendente, assim, né? Não é uma coisa muito continuidade a gente entende, assim, é uma coisa que é uma continuidade que está além dos conceitos, assim.
um pouco. Aí tem no sentido absoluto. Mas a continuidade essa da qual a gente pode falar e entender, essa é relativa e ela não tem existência absoluta. Então, assine meu canal. Se quiser, clica naquela sinetinha que faz a notificação chegar. Por favor, assine meu boletim informativo por e-mail. E nós nos vemos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Ganirawe Korajin Kazumbana Dewa Malujin Wene Jerezi Wante Jinja Zoeza Peka Jabadu Tenjo Chi Om Sochi Jamen Chebene Jana Sawa Kunchatu Jeo Zetari Bamen Jondo Tode Rumpemoni Jogisa Zunda Tutenjo Chi Chime Kunye Pema Zamba Osa Sona Jante Zenupa Igar Juvan Shuji Trupiko Kusese Shinse Zinda Shin Shua Jingme Tuju Trupanangi Wancho No Tupatenor Buyen Neko Pomolura Sane Lundu Tileta Tutenjo Chi Peme Jason Peme Rizo Jepeme Dan Laji Kusesu Wan Pema Choji Drama Rizo Jindoni Peme Lonji Drujo Chi Pende Jumane Jembo Dempa Yori Nepa Dan Demba Zimbe Jebonan Kusenjo Sentenjo Chi do Sun Sanje Guru Rimpo Shengon do Kunda Dewa Jumbo Jaba Che Kusato Tuta Pasa So Adev So Jinje Lab So Shina Sangwe Baje Jwa Dan Zambalon Jeru Pajen De Loba Ma Hon Baja Guru Pema Sede Ken Loja Zon Reloja Zan Lisa Sun Jaba Pedro Jusho Sunangwa Damira do Sungele Show